Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o cinismo e entender as suas principais características. Mas antes de começarmos, eu preciso dar 3 recados bem rapidinho. O primeiro deles é que, se você se interessa em filosofia e tem vontade de aprender mais, vai lá no meu canal que tem uma playlist sobre o nosso curso de filosofia grega. Então vai lá e acompanha os vídeos, tem bastante conteúdo muito interessante. Segundo, é que esse vídeo de cinismo faz parte dessa playlist e seria bom você entender, ou melhor, você assistir o vídeo sobre o período helenístico para poder entender em que contexto está inserido essa escola filosófica do cinismo, certo? E o terceiro, não menos importante, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda quinta-feira às 20 horas tem vídeo novo no canal. Então, se você acompanhar a playlist e tiver interesse em continuar acompanhando o nosso curso também, ativa o sininho para você ser lembrado de assistir o nosso próximo vídeo, certo? Então é isso, a gente pode começar a aula de hoje e entender um pouco mais sobre a escola filosófica do cinismo. Então vamos lá. Bom, o primeiro de tudo, para a gente entender cinismo, a gente tem que lembrar que cinismo é uma escola que prega o ascetismo. Eles são uma seita ascética, ou seja, eles têm uma filosofia de negar o prazer, de ser indiferente ao prazer. Vai lembrar que a gente está aqui no período helenístico, então para dar uma pequena noção histórica para vocês, nesse período do helenismo, a Macedônia dominou a Grécia, e aí começou, devido a uma mistura muito grande de filosofias e povos, começou a surgir a ideia do prazer como felicidade. Só que a grande questão é como lidar com esse prazer, como lidar com essa felicidade, como se tornar feliz, como fazer o ser humano atingir a felicidade. E aí há vários posicionamentos em relação a essa ideia da felicidade com prazer, e para o cinismo, a gente deve ser indiferente ao prazer, indiferente aos prazeres mundanos. Então eles pregam uma vida ascética. E por que eles fazem isso? Por causa da sua segunda característica mais marcante. Eles são associados de uma vida virtuosa de acordo com a natureza. Então, eles pregam uma espécie de naturalismo. Eles pregam mesmo que o bem-estar humano deve ser tanto dissociado do prazer como inserido na natureza, inserido com a natureza. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão rejeitar costumes sociais. Isso vai ser tão absurdo, que vai ter casos de cínicos que eram ricos, né, aristocratas e tudo mais, que vão doar todas as suas riquezas aos pobres e vão viver nas ruas como mendigos e tudo mais. Eles vão chegar até o ponto também de usarem apenas uma manta para cobrir a sua nudez, vão andar descalços, ter o hábito de comer com a mão. Tanto é que os cínicos eram muitas vezes mendigos, na sua maioria, e até porque isso fazia parte mesmo da própria filosofia cínica. Eles negavam toda a riqueza, fama, poder, prestígio social, hábitos sociais, eles também negavam. E cínico vem do grego e tem relação com cão. Então, um cínico ele teria ali uma forma de vida de cães. E isso, eles se aproveitam muito dessa associação, eles fazem muito dessa ideia como sua própria filosofia de vida. Pois, basicamente, a ideia de um cínico era viver nas ruas, com o mínimo necessário, e se associar em bandos como um cachorro para se defender dos inimigos e viver na sua comunidade, no seu grupo e tudo mais. Então eles tinham ali como objetivo uma vida de cães, certo? E qual é o objetivo de largar tudo que você tem, viver como mendigo, viver como um cão? O objetivo dos cínicos era ter a eudaimonia, que vem do grego e é mais ou menos associada à lucidez e à liberdade. Para o cínico, a sociedade, ela, não vou dizer que ela corrompe, porque aí a gente vai estar lá no período medieval, mas para um cínico, esses costumes sociais, esses padrões, toda essa doutrinação da sociedade, ela limita muito o homem, ela incapacita muito o homem, ela nega o lado natural do homem. Então, para um cínico, a gente tem que viver na nossa liberdade absoluta. E onde mais poderia ser encontrada a nossa liberdade se não fosse no nosso estado de natureza, no nosso estado selvagem, no nosso lado mais animal. Então, para eles, a liberdade e a lucidez consistia justamente nessa vida natural, nessa vida mais simples, nessa vida mais humilde. E sim, qualquer semelhança com o estoicismo
A gente vai ver no nosso próximo vídeo as diferenças, mas sim, o cinismo ele vai influenciar em muito o estoicismo. A grande questão é que eles tinham uma forma de viver muito radical mesmo. Por um lado, a sociedade grega concordava com isso, pois para eles, nossa, os cínicos vivem de acordo com aquilo que eles acreditam. Mas por outro lado, as pessoas também tinham medo, vergonha e tudo mais, porque primeiro, ninguém gosta de pobre, né? Ainda mais na Grécia Antiga, com um bando de fuleiragem de nariz em pé. E segundo, porque eles viviam pedindo esmolas, eles se sentavam em volta das praças e tudo mais para conversar. Eles tinham ali uma ideia meio de sociabilidade no meio da própria sociedade. Então eles queriam viver de forma natural, mas era no meio da sociedade. Como eles fediam, usavam roupas simples e tudo mais, aquilo incomodava os cidadãos gregos e tudo mais. Mas eles estavam ali tentando alcançar a eudaimonia, né? A sua lucidez e liberdade. E outra coisa também muito interessante é que o termo cínico, cinismo, ele ganha esse significado de descrença na sinceridade e bondade dos homens a partir do século XIX. Antes disso, ele não tinha esse significado. Antes disso, era apenas alguém que realmente acreditava em uma vida mais natural e simples, pois assim se alcançaria a verdade. Então, apenas no século XIX que a gente tem essa ideia de cínico como uma pessoa falsa, mentirosa, ou que não é realmente assim tão bondosa, né? E aí a gente tem os principais cínicos que vale a pena a gente estudar, e a gente vai estudar posteriormente, vídeo a vídeo, que são Antístenes, Antístenes, meu grego é horrível, puta que pariu, Antístenes, criador do cinismo, quase que não foi, mas foi. E a gente tem Diógenes, outro filósofo cínico que a gente precisa conversar, que é um cara muito foda e é o mais famoso dentre os cínicos, contemporâneo de Sócrates, inclusive tem até uma história boa de uma galinha depenada e o homem, que vale a pena a gente comentar. E a gente tem o Crates de Tebas, que foi mestre do Zenão de Císio, que é o fundador do estoicismo. Então, a escola cínica, ela vai inspirar muito a criação do estoicismo. A grande diferença é que o cinismo ele é radical, ele é muito radical. Ele vai querer abominar completamente o dinheiro, a riqueza, o status social e tudo mais, querer apenas viver literalmente como um cão. O Diógenes, por exemplo, ele foi a inspiração do Chaves, porque o Diógenes ele morava no barril. Ele dizia que a sua maior riqueza era o barril dele, que era onde ele morava e tudo mais. Então, isso é para você ter uma noção de como um cínico ele negava tudo aquilo que fosse da sociedade. Para ele, quanto mais simples a vida, mais feliz o homem poderia ser. Pois essa simplicidade é que se encontraria a felicidade humana. Então, isso é a caracterização do cinismo. Então, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixem aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ser lembrado do próximo vídeo, onde a gente vai aprender a diferença, claramente a diferença do cinismo e do estoicismo. Lembrando que eu já tenho um vídeo sobre a diferença do estoicismo e do epicurismo, e tenho também vídeo sobre o que é o estoicismo. Então é isso, se cuidem e tchau, tchau.